eu sou a professora Clarissa e hoje nós vamos aprender a fazer um doce de colher ou doce em pasta de goiaba. Esse é mais um curso fruto da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás. O objetivo do nosso curso é fazer com que você, agricultor, possa utilizar daquelas frutas que não têm mais valor comercial para se vender in natura. Ao invés de deixá-la lá no campo estragar, traga ela para sua cozinha e transforme em uma deliciosa geleia ou doce em massa, ou como nós vamos fazer aqui, doce de colher de goiaba. Antes de mais nada, nós iremos precisar de um ambiente limpo, pode ser esse aí na sua cozinha, como eu estou aqui na minha. De uma vestimenta adequada, sem adornos, como brincos, anéis, pulseiras, colares, touca e um jaleco limpo. Vamos começar com os nossos ingredientes? 500 ml de suco de goiaba, 300 gramas de açúcar ou uma xícara de chá, divididos em 3 partes iguais, 10 gramas de pectina cítrica ATM ou uma colher de sopa, 5 gramas de ácido cítrico ou uma colher de chá, refratômetro, balança doméstica, 4 embalagens de vidro de 200 gramas e, se for comercializar, etiquetas. A química é muito importante você se atentar para ela. Para nós entendermos, eu irei lhe contar uma história. Vamos a ela? A água presente no suco é muito amiga do açúcar. Porém, quem quer entrar nessa ligação e nessa amizade é a pectina. E ela vai ter um plano. O que vai acontecer? Quando nós colocamos a primeira parte do açúcar no suco, toda ela se liga à água. Quando nós colocamos a segunda parte misturada com a pectina, a água vai tão sedenta abraçar a amiga açúcar que não vê a pectina e abraça também a pectina. E aí logo chega a última parte do açúcar. Então a água fica abraçada com o açúcar e a pectina sem perceber essa pectina no meio. E aí tudo vai formar o gel de pectina, que é aquela geleia que a gente vai ver daqui a pouco. Só que com o passar do tempo, essa estrutura, essa amizade pode não rolar muito bem. E aí quem entra? O nosso quarto personagem, que é o ácido cítrico. A função dele é criar a paz entre a união da água, que está no suco, do açúcar e da pectina, que foi introduzida nessa amizade. Com isso, nós temos uma geleia, um doce em massa ou um doce em pasta de qualidade. Antes de mais nada, nós precisamos higienizar todos os nossos utensílios e equipamentos. A higienização compreende 2 etapas: lavagem com detergente neutro e sanitização com hipoclorito de sódio 10% a 200 ppm de concentração. Como você vai preparar essa solução e as especificações do hipoclorito você encontra lá na nossa apostila no site. Todos os utensílios, facas, peneiras, talheres, após lavado com detergente neutro, nós vamos mergulhar numa solução sanitizante de 200 ppm e deixar aqui de 20 a 30 minutos no mínimo. Posso usar essa solução para amanhã? Não, não pode. Ela deve ser feita no dia. Vamos agora lavar as nossas frutas? Assim como os utensílios e os equipamentos, as frutas também devem ser higienizadas, ou seja, lavadas com detergente neutro. Utilize uma buchinha exclusiva só para fruta. Depois de muito bem lavado, enxagoa e vamos mergulhar numa solução sanitizante. Aqui eu chamo a atenção para um detalhe. O hipoclorito é o mesmo, 10%. Se você vai utilizar a casca, você mergulha essa fruta numa solução 200 ppm por 5 minutos e em seguida deixa por uns 15, 20 minutos a 100 ppm. Se você está utilizando fruta que não vai utilizar as cascas, você pode mergulhar essa fruta numa solução de 200 ppm e ali ela vai ficar de 15 a 20 minutos. Após a fruta higienizada, ou seja, lavada e sanitizada, nós vamos cortar, retirar a sua polpa
e bater no liquidificador. A água para triturar deve ser o mínimo possível. Após triturar, nós vamos peneirar, filtrar. Uma peneira igual a minha que você tem aí na sua casa. E assim, nós vamos obter o suco da goiaba para depois fazer a nossa formulação. Após o preparo do suco, nós vamos colocar na panela e acrescentar a primeira parte do açúcar que foi pesado. Vamos homogeneizar, misturar muito bem até você não sentir nenhum cristalzinho do açúcar. Após a completa mistura do açúcar, nós vamos fazer a primeira medição do teor de sólidos solúveis. O que é sólidos solúveis? São todos os açúcares e ácidos aqui nesse suco. Essa medição é feita num aparelhinho chamado refratômetro. Uma quantidade bem pequena nós vamos estar inserindo e a medida tem que dar entre 18 e 20 grau-brix. Se não tiver, nós iremos acrescentar água. Quanto de água? O suficiente para que a medida fique entre 18 e 20 grau-brix. Após a medição, vimos que o refratômetro nos deu uma leitura de 25 grau-brix. Vamos acrescentar água para que ele fique entre 18 e 20. Vamos misturar e fazer a leitura novamente. Chegamos a 20 grau-brix, então agora nós vamos ligar o fogo e esperar levantar a fervura. Quando levantar a fervura, nós vamos colocar a segunda parte do açúcar previamente misturada com a pectina. Observamos que houve no início da fervura, então nós vamos jogar a segunda parte do açúcar já misturada com a pectina. Eu não posso jogar tudo de uma vez, tem que ser lentamente misturando, aos poucos. Se vocês lembrarem da nossa historinha, quando nós colocamos a primeira parte do açúcar, todo ele se ligou à sua amiga, que é a água. Quando nós jogamos a segunda parte do açúcar misturada com a pectina, que é a intrusa, ela vai conseguir se ligar nessa amizade. Por quê? Porque o açúcar vai querer se ligar com a água e a pectina está ali junto. E aqui vai começar a formar um gel. Assim que começar a ferver novamente, nós jogamos a terceira parte do açúcar. Fervura levantada, vamos jogar a última parte do açúcar. Da mesma forma que fizemos das outras vezes, lentamente misturando sempre. Aqui, o açúcar também vai procurar a sua amiga para se ligar, só que ela já está ligada com mais açúcar e pectina. Então, a pectina aqui vai ficar no meio da ligação entre o açúcar e a água, formando então um gel mais consistente. O que vai diferenciar um doce de corte ou de massa, uma geleia ou um doce em pasta como esse que nós estamos fazendo aqui, ou de colher, é o teor de sólidos solúveis finais. No doce de corte ou em massa, a gente vai até 78, 80 grau-brix. Numa geleia, nós iremos até 62, 65 grau-brix. E aqui no doce de colher, nós vamos a 55 grau-brix. Quando chegarmos a 50 grau-brix, nós vamos colocar o ácido cítrico, que nós já pesamos, diluído num mínimo de água. Vamos medir então?
sempre que for colocar a solução no refratômetro, ela deve estar fria e sempre o refratômetro limpo. Vou te ensinar agora como limpar esse refratômetro. Toda vez que a gente utilizar o refratômetro, devemos limpá-lo. E como se limpa? Simples. Na água, a parte azul e a janelinha. A secagem é muito importante. Esse lado daqui você pode secar normalmente. Essa parte sempre com batidinhas, para não riscar e alterar a sua medida. O líquido que aqui vai sempre não pode ser quente. Por mais que a gente vai tirá-la da panela quente, precisamos esfriar e depois colocar aqui. E toda vez ele tem que estar limpo. Verificamos que já chegamos a 50 graus Brix, então nós vamos colocar o ácido diluído num mínimo de água. Vocês não podem ver os grãozinhos do ácido, então dilui bastante e vamos acrescentar ao doce. Agora nós vamos esperar chegar até 55 graus Brix. Se vocês lembrarem da historinha, vocês vão ver que o ácido tem uma função muito importante. Durante o armazenamento, a pectina, que é uma intrusa, vai começar a se movimentar e a água pode se desligar da rede. Então, o ácido ele vem para apaziguar, para dar a paz nessa união entre açúcar, pectina e água. E assim você ter um doce por até 1 ano de validade, sem colocar aditivos e fora da geladeira. Após nova medição, verificamos que o nosso doce já está com 55 graus Brix. Então agora nós vamos envasar no vidro. Quero chamar a atenção para um detalhe. O vidro tem que estar seco, porém higienizado. Ou seja, tem que ser lavado, sanitizado na solução de 200 ppm, deixado lá de 20 a 30 minutos, para depois ele secar. Sugiro que vocês façam isso um dia antes. Então, vocês tiram da solução sanitizante, emborca de cabeça para baixo e lá fica. Assim, ele vai secar e não vai contaminar. De lá, você traz para cá para ser envasado quente. Envase até o pescoço do vidro. Tampe muito bem e daqui nós vamos fazer o resfriamento rápido para formar o vácuo. Após o envase do doce quente, nós precisamos resfriar rápido. Só que se eu jogar esse vidro numa água gelada, ele vai estourar. Então, qual a dica que eu dou? Põe primeiro numa água morna, onde a tua mão consiga suportar, e deixa ali por uns 30 minutos. Após esse período, você pode colocar numa água gelada. O vidro, ele suporta uma diferença de temperatura de até 40 graus Celsius. Então, por isso que precisamos dividir entre água morna e gelada. Passados os 30 minutos, então, nós vamos retirar da água morna e colocar numa água gelada. E aqui vamos esperar até total resfriamento. Após completo resfriamento, a gente vai etiquetar. Etapa importante se você for comercializar. Na etiqueta, não esqueça da logo, do nome do produto, das informações nutricionais, peso, ingredientes, data de fabricação, de validade e o endereço ao qual você processou o seu doce. Esse doce pode durar até 1 ano fora da geladeira, desde que você siga corretamente todas as instruções que nós demos nesse curso. Ambiente limpo,
higienização de equipamentos, utensílios, vestimenta adequada e o processo também adequado. Lembra que a gente dividiu o açúcar em 3 partes iguais. Tudo isso garante a qualidade do seu produto final. E esse foi mais um curso, fruto da parceria entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Universidade Federal de Goiás.